tarde, super tarde, com Bispo Jonas. Boa tarde, super tarde, com Bispo Jonas. Reflexão do dia. Olha, na nossa reflexão do dia hoje, o assunto é a história de Débora e Baraque. Vamos falar desses dois personagens bíblicos. Eu espero que a história desses dois personagens bíblicos possa trazer para nós experiência, né? Talvez abrir a nossa mente para entender melhor como lidar com os projetos de Deus, né? Vamos aqui. Olha, a história de Baraque. A história de Baraque. A história de Débora e Baraque. É encontrada no livro de Juízes, do capítulos 4 e 5. Os dois capítulos, 4 e 5. Essa narrativa é significativa na história de Israel e ilustra temas de liderança, fé e confiança em Deus. Aqui estão os principais pontos da história. A gente vai contar só os principais pontos da história. Vamos para o primeiro. O contexto histórico. Durante o período dos juízes em Israel, o povo enfrentava a opressão de nações vizinhas. A tribo de Israel estava sob a opressão de Jabim, de Canaã, cujos os oficiais eram Cícera, comandante do seu exército. Já no segundo ponto que nós vamos estar aqui abordando, dessa belíssima história de Débora e Baraque, Débora, a juíza e profetiza. Ela exercia essas duas funções, acumulava essas duas funções. Débora, a juíza e profetiza. Débora é representada como uma das juízas de Israel e uma mulher de grande fé e sabedoria. Ela liderava Israel não apenas como juíza, mas também como profetisa, comunicando mensagens de Deus. Débora convocou Baraque, dizendo-lhe que Deus havia dado ordens para que ele reunisse um exército e enfrentasse Cícera. Juízes, capítulo 4, versículo 6 e o versículo 7 tem essas informações aí. No terceiro ponto, que a gente vai estar aqui abordando, no terceiro ponto, o comando de Baraque. Baraque, ao receber
o comando de Débora, ou seja, o comando estava sobre Débora, e ela passa para ele o comando com a mensagem de Deus, que ela recebeu de Deus, passa para ele. Baraque, ao receber o comando de Débora, hesitou e pediu que ela fosse com ele à batalha. Está registrado lá no livro de Juízes, capítulo 4, versículo 8. Sua posição revela uma certa fragilidade e sua fé. Fragilidade em sua fé. Mas também demonstra a importância da liderança feminina na história de Israel. No quarto ponto aqui, a gente preparou alguns pontos principais, e aqui estou no quarto ponto. Aqui a gente vai aprender sobre a batalha. Débora concorda. Débora concorda em ir, mas profetiza que a vitória não seria creditada a Baraque, mas a uma mulher, indicando que Deus levantaria alguém para complementar a obra. Eles então organizam o exército, Débora e Baraque, junto ali. Eles então organizam o exército e vão à batalha contra Císera. Deus luta a favor de Israel, e os cananeus são o quê? Derrotados. Juízes capítulo 4, versículo 12 ao versículo 15. Glória a Deus. Já no quinto ponto da história aqui, de Débora e Baraque, a gente encontra aqui a informação sobre a morte de Císera. Císera, se tivesse aquele acentozinho em cima do A, é da Císera, né? Pois é só Císera. Então, Císera foge da batalha. O exército dele já estava morto, já tinha sido derrotado, né? E ele era o líder, então ele fugiu. Císera foge da batalha e vai até a tenda de Jael. Uma mulher da família de Eber, o quineu, Joel ofereceu abrigo a Císera. E quando ele dorme, ela o mata com uma estaca. Isso está lá em Juízes, capítulo 4, versículo 21. E isso cumpre a profecia de Débora e garante a vitória a Israel. Profecia boa é aquela que se cumpre mesmo, né? Já no sexto ponto dessa história, essa belíssima história de Débora e Baraque, a gente trata aqui sobre a canção de Débora, ou seja, o momento agora da comemoração. Não é assim que funciona? Toda vez que alguém conquista uma vitória, essa pessoa, ela quer fazer uma festa, ela quer expressar sua alegria, sua gratidão por aquela conquista. E aqui não foi diferente. A canção de Débora, após a vitória. E Débora e Baraque celebram a vitória com um cântico. Está no capítulo 5 do livro de Juízes.
Ontem até eu tive... eu não cantei, eu li o cântico. Mas que lindo é. Fizeram uma letra lá, belíssima, né? E esta canção glorifica a Deus pela vitória. E lembra as tribos de Israel de seu papel na luta. É uma expressão de adoração e reconhecimento da intervenção divina. Glória a Deus. Eu faço uma pausa aqui só para poder comentar aqui algo. Me parece que nesses pontos principais aqui que a gente preparou não está, mas lá no texto do capítulo 4 e o capítulo 5, mas especialmente no 4, lá está a quantidade do exército do rei Jabim era grande, quase 100 mil pessoas. E o exército de Baraque, um exército pequeno de 10 mil pessoas. Se fosse olhar pela questão número, era um exército pequeno que seria derrotado facilmente. O exército de Débora e Baraque, se não fosse a intervenção de Deus, não fosse a presença de Deus, Deus lutar em favor de Israel. Porque lá no texto, no capítulo 4, vai dizer que quando Débora dá ordem para Baraque descer para ir ao encontro da batalha com seu exército de 10 mil pessoas, lá diz o seguinte, que Deus colocou confusão no exército lá de Jabim. Então eles se confundiram todos lá e lá eles mesmo se mataram lá entre eles lá. Então Baraque não tem muito o que fazer, Deus fez tudo. Às vezes assim é conosco também. Às vezes Deus nos mostra uma batalha que nós temos que enfrentar, somos informados da batalha, do desafio que temos que enfrentar. No entanto, quando nós recebemos aquela mensagem, que agimos sobre aquela palavra recebida, aquela mensagem divina que vem de Deus e orienta como você tem que fazer dentro daquele projeto, daquela batalha, e você age dentro do projeto dado por Deus e exerce a sua caminhada dentro daquilo que você recebeu da mensagem. Deus, ele vai lá, intervém e ele te dá a vitória. Às vezes você olha e diz, a batalha é gigante, só que o nosso Deus é maior. Entende isso? Pois é, vamos continuar aqui. Na sexta lição, que é a sexta lição, e aqui a gente segue no complemento já da última lição, que é a sexta, o sexto ponto aqui, principal desta reflexão. Nós estamos falando de Débora e Baraque. Então, a gente aprende aqui algumas lições aqui, lições da história de Débora e Baraque. Vamos aprender junto. Preste bem atenção. Esse é um vídeo para você assistir pelo menos 1 ou 2 vezes, ou mais, até você entender melhor. Primeiro, lição que nós vamos aprender, o poder da liderança feminina. Poder da liderança feminina. Eu não sei porquê, rapaz, eu acredito muito no trabalho das mulheres. Eu sou radialista há muito tempo, e no meu ministério como locutor, minha profissão como locutor, a maioria desses mais ou menos de 15 anos de rádio, quem me manteve no rádio foi as mulheres. Sempre teve a presença dos homens também, mas as mulheres sempre foram mais presentes, mais fortes. O número do exército feminino, né? Pois é, vamos lá. O poder da liderança feminina. Débora é um exemplo de liderança corajosa e sábia. Ela demonstra que Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente dos gêneros, para cumprir seus propósitos. Independente do gênero, se é gênero masculino, se é feminino, não importa. Deus usa quem Ele quiser. Coloca como liderança, como profeta ou profetiza. É assim que Deus faz, é assim que Ele age. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é o Todo-Poderoso.
é o dono das decisões. Ele é que decide e a gente só obedece. É assim que funciona. Segunda lição: fé e obediência. Fé e obediência. Tanto Débora como Baraque mostram uma profunda fé em Deus e sua palavra. A fé é fundamental quando enfrentamos desafios, e a história nos encoraja a confiar em Deus. Aleluia. Vamos aqui para a terceira lição. A importância da comunidade. Não querer fazer sozinho, viu, gente? Tem gente que é individualista, né? Tem hora que você tem que dividir, né? Convidar o exército, vamos fazer junto. Vamos conquistar junto. É a importância da comunidade. A vitória de Israel não foi apenas devido a Débora ou Baraque, mas ao esforço conjunto das tribos. Isso nos ensina sobre a importância da união e cooperação no corpo de Cristo. E por último, a quarta lição que a gente aprende aqui: o papel de Deus em nossas batalhas. A história ilustra que as vitórias vêm através da ajuda divina. Vem através da ajuda divina. Quando confiamos em Deus para lutar as nossas batalhas, Ele nos dará a vitória. Glória a Deus. Vamos aqui à nossa conclusão dessa reflexão. A conclusão dessa reflexão. A conclusão aqui a conclusão da história de Débora e Baraque nos inspira a buscar a liderança, a coragem e a fé. Mesmo quando nos sentimos inseguros, Deus usa aqueles que se dispõem a confiar nele e aos seus propósitos, trazendo salvação e libertação ao seu povo. Que possamos aprender com seu exemplo e confiar em Deus nas batalhas que enfrentamos. Amém, queridos? Essa é a nossa reflexão de hoje. A história de Débora e Baraque.